Vamos esperar só um minutinho e a gente já começa, tá? Alguém aí não conseguiu preencher lá as informações do arquivo lá do Google? Deixa eu até ver aqui o pessoal preencheu. Pra ver se alguém não conseguiu. Deixa eu abrir aqui. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui do Cássio. Boa tarde, Adriana. Bom, aqui do Cássio tem o Felipe, o Juan, o Durvalício, o Juliano e a Sara, tá? Eles colocaram aqui para atividade de jogos e atividades lúdicas, tá? Grupo 1. Eu tinha colocado dois grupos, né? O outro era de resolução de problemas e modelagem. Algumas coisas relatadas pelos professores coincidiu com algumas escolas, algumas dificuldades, né? Principalmente essa questão aí que envolve base, né? Que eles não têm, envolvendo operações, relacionado a essa parte do ensino fundamental, as 4 operações, eles estão com muita dificuldade. E isso a gente pode explorar, como a gente já tinha comentado nas reuniões anteriores, através de jogos. Então, de jogos e outras atividades lúdicas, né? Então, isso a gente vai estar explorando nesse grupo. E se não tiver, por exemplo, nenhum grupo que queira trabalhar isso com a outra escola que tem a mesma dificuldade, a gente pode usar essa experiência desse grupo que pode estar atuando nessas duas escolas. Então, do Cássio, a gente tem um grupo lá para trabalhar com jogos. Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir a outra escola aqui que era semelhante. Acho que era Maria Helena, deixa eu ver aqui. Do Maria Helena. Então, do Maria Helena, por exemplo, tem um grupo lá de jogos onde o Deiner e o Fernando colocaram interesse. E aí, aquele grupo que não tem lá no Cássio, que trabalharia com resolução de problemas, tem aqui do Maria Helena, que está o Ricardo, o Daniel, a Ilma, o Ariel e o Fernando também, tá? Então, de repente, esse grupo que não tem lá no Cássio, o da Escola Maria Helena pode trabalhar junto. Então, tem aqui da Catiúcia. A Catiúcia fez uns ajustes aqui no horário, né? Então, aqui do Dom Bosco, deixa eu ver. Tem o Franz, que colocou aqui para trabalhar com o GeoGebra. Resolução de problemas, tem a Ariela e o Fernando. E eu coloquei aqui uma temática chamada de Matemática está em tudo, para explorar a matemática nesses vários aspectos do dia a dia. Então, tem a Andressa, tem o André, tem o Ariel, tem a Jaqueline,
tem a Zianke, tem a Sara. Na verdade, esse grupo que está grande aqui é porque tem alguns alunos que são do residência pedagógica. Então, como residência pedagógica ele está no Dom Bosco, é interessante não, eles têm que trabalhar lá no Dom Bosco. Não necessariamente pode trabalhar nas outras escolas, mas tem que ter atividade também, né, lá no Dom Bosco, relacionadas à residência pedagógica. Esse horário que você colocou aqui, Catiúcia, eles são do Helder, né? Não, são seus? Ué, por que não tinha antes? O que, professor? Esses horários que você colocou aqui no ensino fundamental. São meus esses. Eu coloquei depois. Lembra que eu falei com o senhor que eu tinha falado que seria interessante trabalhar também com o ensino fundamental, que eu estou trabalhando lá no 8º ano. Aí o senhor pediu para acrescentar também, eu coloquei os horários dos 8º anos. Tá, você colocou uma observação aqui que os da 8ª série melhor. Não, do 2º ano que é melhor serem desenvolvidas no contraturno. Isso. Seria no período da tarde. Então, porque geralmente são poucos os alunos que fazem o acesso pela manhã. Muitos alunos, por exemplo, estão trabalhando esse horário, mesmo estando matriculados, entendeu? Mesmo estando na escola esse horário, eles trabalham. Muitos realmente não no período da manhã não acessam mesmo. Eu não sei, assim, dizer do porquê exatamente que a maioria não participa das aulas de manhã. Mas eu percebi que eles me procuram para tirar dúvida muito no período da tarde ou no período da noite, assim, né? De noitezinha, de tardezinha, assim. Sim. Não, tudo bem. Tranquilo. Falando nisso, a professora Rose, ela tinha comentado com o Dejair, lá do CR3, né? Que é como se fosse um polo da Secretaria de Educação do Estado, e ele entrou em contato comigo que ele quer conversar sobre o projeto, porque até então ele tinha entendido que a gente não ia trabalhar com os alunos diretamente, ele achou que a gente ia trabalhar com os professores. Então, não sei o que ele quer repassar, não sei se ele quer passar alguma observação. Deu a entender que já teve algum problema relacionado com projetos que envolvem alunos. Eu não sei ao certo o que é. Não sei se ele vai pôr alguma restrição, vai pôr alguma observação, algum cuidado que a gente tenha que tomar. Então, eu não sei, porque nas edições anteriores eu nunca entrei em contato com a secretaria, para falar a verdade. Até o próprio projeto, ele pede uma carta de intenção da escola, né? Então, a gente conversa com o professor, que faria o papel de supervisor, e a direção e a coordenação. Então, não entendi qual é. Talvez seja uma preocupação dele, né, em repassar algum detalhe com cuidado que a gente tem que tomar. Tá? Mas se a secretaria for impor alguma restrição, não sei como que a gente vai agir nesse caso. Se qualquer coisa a gente trabalha no contraturno, se a secretaria. Mas nunca tive nenhuma restrição nesse sentido, né? Acho que talvez não seja isso, não. Espero que não, tá? Então, acho que na segunda ou na terça eu vou lá conversar com eles lá para saber que informação que eles querem repassar. Talvez seja só esse cuidado, né? Que a gente tenha que ter com os alunos da escola. Bom, então lá no Dom Bosco, a Catiúcia ela acrescentou no horário da tarde as turmas que envolvem o 8º ano. Então tem o 8º A, B e C. Então 3 turmas do 8º ano. E as dificuldades, tá, acho que são as mesmas, né? Só que aqui ela coloca também que eles vão trabalhar com conteúdo de astronomia, né? E ela acrescentou que as turmas dos 2º anos, que são de manhã, para a gente trabalhar à tarde, no contraturno. Então ela acrescentou essa informação lá, tá? Eu esqueci de perguntar, mas alguém teve dificuldade para acrescentar alguma informação
nessas escolas que eu já falei, Cássio, Dom Bosco. Tinha um grupo aí que estava com dificuldade, mas acabou conseguindo colocar, né? Que era... Que escola que era? Eu não sei qual escola que era. Ah, era no Maria Helena. Tá, já estão as informações aqui. Bom, então depois, quem não conseguiu, eu vou gerar depois um PDF disso daqui e vou compartilhar lá no grupo ou no Google Sala de Aula, tá? A professora Rose acabou de entrar. Eu estava comentando, Rose, que o Dejair, ele quer conversar comigo a respeito do projeto. Que, segundo ele, até então, ele achou que o projeto... Está me ouvindo? Acho que ela não está ouvindo ainda. Na hora que ela ouvir, eu comento. Bom, então a gente já tem, só recapitulando. Tô Nós temos ouvindo, um grupo lá no professor. CASC. Tô Tá ouvindo. ouvindo? Tô. Então, o Dejair ele me chamou para uma conversa lá na coordenadoria. Aham. Então, ele comentou que até então ele achava que o projeto seria ligado somente com os professores das escolas. Aí ele está com uma certa, eu não sei se é uma preocupação, né, alguma coisa que ele quer repassar, alguma orientação, assim espero, porque a gente vai trabalhar com os alunos, né? Então, Sim. espero que não seja nenhuma restrição, né, que ele venha impor, porque eu sempre trabalhei com esse projeto conversando com os professores e diretores e coordenadores. Talvez seja alguma preocupação, alguma orientação. Porque se ele for impor alguma restrição, aí a gente faz no contraturno, né? Caso a secretaria venha a querer restringir as atividades de sala de aula, porque eu não vejo sentido nisso, né? Mas Porque o que eu vamos lá. conversei, né? Eu nem te mandei as fotos, mas eu conversei com as coordenadoras, né? Então eu coloquei a situação, as sugestões, tudo, e como que eu ia optar assim para acontecer as oficinas, né? Nenhuma não me falaram nada, acharam até interessante, porque assim, né, no contraturno, às vezes tem aqueles alunos, né, que perdem o interesse, né? Porque na realidade existe, né? E na sala de aula, assim, é muito mais viável, porque eles já estão, né, no dia a dia com a gente, e também eles Sim. já ficam, assim, completos, né? E as coordenadoras e as diretoras não me falaram nada, não. Elas até apoiaram, estão super felizes, né? Eu já consegui alinhar essa semana com elas, né, semana passada. Mostrei a proposta do projeto, tudo como vai funcionar. O que eu deixei ainda assim, né, é só em relação aos grupos, né, que ainda não tinha formado, né? Aí ontem eu olhei na plataforma e aí eu já percebi, né, que já tem, já deu para entender um pouco melhor como que vai ser, né, a alocação dos acadêmicos. Nessa parte eu já tinha deixado bem esclarecido para elas, né, que eu e mais uma professora vai entrar como supervisoras, né? Então elas até assim se prontificaram, né, para servir como apoio nosso também. Falei, que maravilha, né? Então vai ser muito bom. Por quê? A metodologia assim que eu faço na realidade na sala tem esse perfil, né? E aí vai vir só, na minha opinião, vai vir só a somar. Sim, eu espero que seja só talvez uma orientação, né? Que ele venha repassar, mas aí qualquer coisa eu comunico vocês. Eu fiquei de conversar com ele na segunda ou na terça da semana que vem. Porque Mas eu acho que não deve ser nada assim que venha restringir alguma coisa, né? além da gente, né, vai estar aprendendo bastante coisa aí também com eles. Sim. Seu áudio deu uma cortada aí.
Bom, esse aqui é o grupo 1, né, os alunos que tinham colocado interesse para trabalhar lá no Cássio com a parte de jogos. Né? Então tem o Felipe, Juan, Durvalício, Juliano e a Sara. Aí, no Maria Leite, que tem tem as dificuldades que são semelhantes, lá também eu tinha colocado um grupo de jogos e um outro de resolução de problemas, né, ou projetos interdisciplinares, onde tem semelhança com o do Cássio. Então, por exemplo, de repente dá para juntar esses alunos que se interessaram com jogos lá com o pessoal do Cássio, porque eles podem desenvolver atividades tanto para o Cássio como para o Maria Leite. E o de resolução de problemas que só tem no Maria Leite também pode ser aplicado no Cássio, tá? Já que lá não tem um grupo com essa finalidade. Aí no Dom Bosco aqui que eu tinha comentado no início, que a Catiúcia ela atualizou, então ela incluiu aqui o horário da tarde. Ah, melhorou? Agora seu áudio... seu áudio está demorando para chegar. E aqui a gente tem os 8º anos, né, que a Catiúcia colocou, e a informação que ela trouxe aqui, que os alunos gostariam de trabalhar com conteúdo de astronomia, né? A astronomia é um conteúdo que ele é bastante rico na parte de trigonometria. E aí dá para trabalhar a parte de trigonometria e as cônicas também, né, que aparecem nesses assuntos aqui. Só que a gente precisa tomar um cuidado que a gente está trabalhando com o 8º ano. Então, são noções básicas, né, que a gente precisa trabalhar da matemática envolvendo a astronomia, mas já traz aí, desde a parte do próprio telescópio, onde a gente tem ali os espelhos, né, a projeção da luz ali nos espelhos, a gente pode trabalhar até a parte da própria dos astros, da trajetória dos astros, por exemplo, da formação do sistema solar, como que ocorre o movimento, né, dos planetas, das estações do ano. Catiúcia, pode falar. Então, professor, teve uma atividade que eu fiz com eles que foi em relação à energia, né? Cálculo da energia, corrente elétrica, DDP, todas essas, né, esses conceitos aí, e eu trabalhei cálculo com eles, então, assim, a maioria conseguiu desenvolver muito bem, conseguiu entender bem, então, assim, são umas turmas, assim, muito boas para se trabalhar essas questões, assim. E, assim, os primeiros conteúdos de astronomia seriam, basicamente, as fases da Lua, que a gente trabalha, né, eclipses, estações do ano, que é mais específico, assim, da série deles, né, do ano deles, que eu acho que também tem bastante conteúdo bacana para fazer. O ano passado, a gente fez até uma maquete, cada aluno fez uma maquete para exemplificar as fases da Lua. Ficou bem bacana as maquetes dele, dava para fazer a observação numa caixa escura, dava para fazer a observação, teve umas fotos que ficaram lindas também, que eles mesmos tiraram, desenharam a Lua, né, ficou tudo muito bonito. Então, assim, eles são bem bacanas essas turminhas aí para trabalhar. Eles fazem mesmo. Ah, legal. Eu acho que eles precisam ver a questão do conteúdo, né, que é estudado nessa parte, né, do 8º ano, para, de repente, não estar incluindo nada fora do que eles têm de base, né, para isso, né. Nesse caso, é só parte teórica ou tem alguma parte matemática diretamente nesses assuntos? Bom, eu não cheguei a trabalhar. Então, eu não cheguei a trabalhar a parte matemática, né? Eu gostaria de começar a incluir algumas coisas básicas da matemática aí nesses conteúdos. Mas eu vou dar uma olhada no livro didático, porque esse ano a gente tem livro didático já com a BNCC, né? E aí eu vou ver certinho o que a gente pode trabalhar, porque agora eu não preciso mais escrever o conteúdo. Antes eu tinha que, né, escrever o conteúdo. Agora todos os alunos têm um livro que receberam esse ano. Então a gente está trabalhando
a parte teórica ali no livro, entendeu? Aí eles falaram para casa agora a avaliação, né? Mas, assim, eu gostaria de trabalhar, assim, essa parte, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que dá para esse grupo, por exemplo, que tem a matemática está em tudo, dá para talvez ver essa temática da astronomia, e até algumas coisas poderia explorar no GeoGebra, né? Essa parte do movimento dos astros, talvez criar alguma ferramenta ali no GeoGebra para ilustrar esse movimento do sistema solar, dentro do sistema solar, por exemplo. Né? Por que acontece essas fases da Lua, por exemplo, que você já falou, né? O movimento dos astros no sistema solar, ao redor do Sol, a questão de dia, noite, né? Das estações, por exemplo. Acho que dá para explorar, né? Dentro desse aspecto do GeoGebra e também a parte teórica mesmo, ou da geometria que tem por trás disso. Vamos dar uma olhada no material, aí a partir desse material acho que dá para a gente sugerir atividades aí dentro desses grupos. Tá? Eu vou depois adaptar os grupos, aqui já entrou o Emerson, né, do GeoGebra, tem a Ariela e o Fernando na resolução de problemas, né, que envolve o Enem, os terceiros anos, e a matemática está em tudo, que tem alguns alunos aqui, tem a Andressa, o André, o Ariel, a Jaqueline e a Zianke. Do Maria Helena eu já comentei, que é semelhante ao do Cássio, né, onde dá para juntar alguns grupos aqui de jogos com o do Cássio, que tem jogos, tem um grupo grande aqui de jogos, e essa parte de resolução de problemas, que não tem aqui no Cássio, mas que tem no Maria Helena. Ou seja, como eles trabalham com o fundamental, esse grupo também pode aplicar a atividade no Cássio, tá? A mesma coisa, o grupo de jogos dá para trabalhar, do Cássio, dá para trabalhar junto com o do Maria Helena. Então, tá faltando aqui do Natércia, tá? Então, do Natércia é semelhante também ao do Cássio e do Maria Helena, tá? Então, aqui também tem um outro grupo interessado na temática de jogos, né, atividades lúdicas, e só a Joiciane no de resolução de problemas. Então, a mesma coisa, dá para a gente, ou como tem mais alunos interessados em jogos e atividades lúdicas, de repente dá para dividir em 2 grupos. E o que tem a parte de resolução de problemas e projetos interdisciplinares, aqui só tem a Joiciane, mas no do Maria Helena tem um grupo grande aqui com essa mesma temática. Então, de repente, dá para a Joiciane juntar com esse grupo, né? Ou melhor, a gente transformar num grupo só, e aí esse grupo trabalharia no Natércia, no Maria Helena e no Cássio, tá? Professor? E deixa eu ver qual que falta, o Rotary. Oi. Eu olhei lá na planilha, só que eu ensino no 6º e no 8º, no Natércia, no Fundamental 2. E no ensino médio, primeiro A e B do ensino médio. Lá tá Sim. 6º ao 9º. Sim. Aí por isso que eu coloquei até na ficha dos coordenadores, né? Porque a coordenadora Selenira é do Fundamental 2 e o coordenador Emerson é do ensino médio. Que aqui você tem um 6º ano e um 8º, né? Isso, o E 6º tem ano. um primeiro A e um primeiro B. Isso, aham. Então, é que aqui do primeiro ano, o que seria? O que a gente poderia trabalhar que eles têm dificuldade? Olha como nós entramos aí
antes, né, de ver o estudo das funções, foi em conjuntos numéricos, né? Teoria dos números. Nossa, muito fraco. A teoria dos números deles assim, são de conhecimentos bem básicos mesmo, sabe? Então, falta se conhecer melhor os números. Eu percebi no decorrer, né? Porque eu coloco o exercício bem contextualizado na prova, e aí nas APCs, e aí eu percebi, né, que eu coloquei várias placas assim, né, de feira, de mercado, de corrida, sabe? Uhum. Esporte, e quase ninguém deles souberam classificar que O seu áudio está cortando, professora. Tenta desligar o seu vídeo para ver se o os seu números não áudio... são complicados. Eu percebi que. Aham. Que eu vi só o começo da sua explicação sobre a questão dos números, que você colocou placas, mas aí o resto cortou tudo. Não sei se o pessoal conseguiu ouvir o Ai, que restante. pena. Tenta Mas desligar eu o seu posso fazer vídeo um e tenta... esquema. Ah, pode ser também. Agora congelou a sua imagem aí. Bom, enquanto a professora tenta de novo ali a conexão, eu posso fazer um esquema e acrescentar aí na tabelinha. Ai, não acredito. Isso, acho que dá. É que seu áudio chega atrasado. Tenta fazer esse esquema e aí a gente dá uma observada e aí sugere para esse pessoal do primeiro ano, né, que está trabalhando com funções, de repente para auxiliar nessa base aí da teoria dos números que você relatou. Então, olhando aqui do Rotary, que é a Catiúcia também, juntamente com o Josimar, ela está trabalhando lá com os terceiros anos, né? Nos terceiros anos, ela relatou dificuldades aí com probabilidade, notação científica, interpretação de gráficos, e sugeriu aí atividades envolvendo conteúdos matemáticos para o Enem e também dentro da física, né? Então, essa questão da física, que não sei, aí os nossos alunos talvez tenham dificuldade, porque a física ela é vista no final do curso, e essa parte de eletricidade, eletromagnetismo não entra, né? Entra a parte de mecânica e a parte de termodinâmica. E também estudos gases. Então, eu acho que talvez, não sei, apesar de ser conteúdo do ensino médio, né, mas acho que talvez tenhamos problemas, mas dá para trabalhar com esses aspectos que sirvam de base para esses conteúdos da física. Pode falar, Catiúcia? Professor, se houver alguma dificuldade, faz o pessoal me procurar. Eu gosto bastante de física, né? Então, assim, já faz uns anos que eu dou aula de física para o ensino médio.
Então, se eles tiverem alguma dificuldade em relação a alguns conteúdos, fala para eles procurarem. Claro, se houver grupo que queira trabalhar com isso em relação aos exercícios do Enem. Ok? Tá, então eu vou reformular a temática dos grupos, que eu até não tinha colocado. O pessoal que tem interesse pode entrar nesse documento aqui do Rotary, tá? E hoje em dia, né, o nosso curso de matemática, ele é direcionado para professores são licenciados para matemática. O que acontece é que Corumbá, por não ter um curso em quantidade suficiente para atuar nas escolas, eles acabam pegando o pessoal da matemática e o pessoal da biologia, né? Que acaba complementando a carga horária dele de matemática em física ou a carga horária dele cheia em física. Eu mesmo já dei aula, numa escola, em escolas particulares eu dava física e na escola estadual eu dava matemática e completava às vezes a carga horária com a física também. Então acaba que em momentos professores de matemática, vocês, futuros professores, vão de alguma forma pegar as físicas, né? Então é importante essa experiência com a física. Não somente nas duas disciplinas que a gente tem no curso, elas já tiveram uma carga horária bem maior, elas eram de 102 horas cada uma, ou seja, 6 aulas semanais de Física 1 e 6 aulas semanais de Física 2. Só que isso foi reduzindo, né? Porque, na verdade, é complicado o curso ter um professor de Física para isso, no curso de Matemática. Porque não enche carga horária, né? A gente não tem como fixar um professor de física no curso. A gente tinha, até um tempo atrás, o professor de física concursado em física, que ele dava aula para matemática, para biologia, só que ele acabava completando com outra disciplina. Então, acaba que eu peguei a disciplina, né, para trabalhar com as físicas. Hoje em dia está com um substituto, mas normalmente eu que dou as aulas de física. Então, a física ela é importante, né, não somente porque tem a matemática na física, como também vocês podem vir a dar aula de física. Então, a física é um campo em que a matemática atua, né? Bastante. Então, quem tiver interesse com essa temática de física para trabalhar no Rotary, pode incluir também. O André já colocou aqui, eu vou atualizar, né, a temática desses grupos. Vou colocar tanto o aspecto do Enem, que envolve matemática e física, como também essa parte base aqui da matemática que está incluída nesses cálculos, como probabilidade, notação científica, interpretação de gráficos. Essa parte de interpretação de gráficos é terrível, né? Eu tenho aluno que chega no quarto ano do curso que não sabe dar um gráfico do primeiro grau, de uma função do primeiro grau ou do segundo grau. Então isso isso tem que estar no sangue, essa base aí. Porque senão você não vai conseguir fazer nem interpretar direito aquilo que você está, o problema que você vai estar formulando ou vai ter que resolver, tá? Então, no Rotary Catiúcia, lá nós temos 2 mestres, né? Além da Catiúcia, o Josimar. Josimar, você comentou aí metodologias ativas, o que seria? Qual seria a sua proposta? Josimar, tá aí? Bom, acho que ele não ouviu. Então, essas são as nossas 5 escolas, tá? Essa estruturação aqui da... Boa noite. Pode falar, Josimar. Professor, a minha internet está muito ruim. Eu consegui ver que você falou sobre meu nome aí.
A ideia de metodologia ativa, eu estudando sobre isso, seria interessante trabalhar para que não ficar só mesmo numa coisa só. Muitos acadêmicos eu vejo que está muito ligado a sempre o mesmo assunto, na verdade, e sim diversificar, porque eles não vão pegar só uma diferente área, eles vão pegar várias áreas, na verdade, né? Entendeu? Não sei se o senhor consegue me escutar, mas tá difícil de meus dados. Não, estou te ouvindo. Essa você pode aplicar dentro das oficinas a metodologia ativa ou outro tipo de metodologia dentro dessas oficinas. Aqui a gente só está definindo as temáticas, rascunhando as temáticas, né? Porque essas temáticas que a gente montou aqui, elas podem ser adaptadas a qualquer momento. A gente não impõe que elas sejam dessa forma, porque aqui a gente está separando por áreas de interesse aqui dos grupos, dos alunos se interessarem por essas temáticas. E aí, qual que seria o próximo passo, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. É a gente, esses grupos, começarem a conversar entre si, com os supervisores, com a gente, para ver as melhores formas de construir essa atividade. E aí, para isso, é interessante a gente fazer as leituras dos trabalhos que têm relacionado a isso. Então, por exemplo, jogos, né? Jogos, a gente tem uma infinidade de trabalhos, sejam eles de artigos científicos, de dissertações, de teses, de TCCs, tá? Então, tem muita coisa sobre isso. E aí vai depender da forma que a gente quer trabalhar com esse jogo. E a gente tem um desafio grande aí, que é a gente está remotamente, né, vamos trabalhar remotamente com os alunos. Então, não adianta eu querer falar de um jogo de tabuleiro em que só eu mexo aqui no tabuleiro, o aluno não consegue manipular esse tabuleiro. Então, a gente tem que pensar nesse tabuleiro sendo ele construído fisicamente, né? Se ele for construído fisicamente, a gente precisa trabalhar com material de baixo custo, né? Tem que adaptar à realidade do aluno. Se ele for possível da gente trabalhar de forma virtual, né? For um jogo que de repente ele já tem aí, já tem como que eu posso dizer? Ele já é construído através de um aplicativo, né? Ou a gente pode adaptá-lo, né, para ser construído usando alguma ferramenta que seja fácil da gente construir. Então, isso pode ser feito, ou, de repente, com materiais, né, concretos que o aluno tenha em casa, fácil, né? Por exemplo, uma tampinha de garrafa, papel que ele pode reciclar, jornal, revistas. Então, a gente tem que pensar nesse sentido. E se for, por exemplo, um jogo que ele jogue com outros colegas, né, a gente pode de repente, criar esse vínculo para que ele consiga jogar também com os outros colegas da turma. Então, a partir desses grupos, a gente vai fazer. É interessante até a gente definir um líder, um aluno que seria o líder de cada um desses grupos, até para esse aluno conseguir fazer essa interação com os outros colegas. E aí, outra coisa interessante de vocês fazerem é grupos paralelos do WhatsApp. Por exemplo, tem um grupo de jogos, né? Então, criem um grupo do WhatsApp para vocês conversarem e também conversar com os professores da escola, tá? E aí, como a gente só faz uma reunião por semana, às quartas-feiras, que é essa agora, é super interessante que vocês definam um momento desse grupo conversar durante a semana ou final de semana, se acharem melhor, para o grupo trocar ideia, né? Fazer a formulação dessas atividades, certo? Eu vou depois passar um modelo que a gente vem utilizando, pode ser adaptado também, do planejamento dessa atividade, tá? Ou seja, quais os objetivos dessa atividade, que material vocês poderiam utilizar,
qual a duração, né? Se vai ser, de repente, vai ser numa tacada só, ou vai ser uma sequência didática em que essa atividade vai ser aplicada, ou seja, vai levar vários dias aí de aplicação. Então, é interessante fazer esse planejamento. De que forma que ela vai ser aplicada, né? E se ela vai ser aplicada no turno, né, de funcionamento da escola, ou no contraturno, do funcionamento da aula dessa turma, tá? Então, vou passar esse roteiro para vocês se organizarem, tá? Para que as oficinas elas fiquem registradas. Que a ideia era a gente fazer um caderno, né? Toda a edição das oficinas, eu acabo falando que a gente vai fazer um caderno com tudo isso, apesar que na oficina passada a gente fez os relatos de experiência. Então, cada grupo criou, no final do projeto, um relato de experiência, ou seja, relatou tudo que foi feito das oficinas, o registro das atividades e também os pontos positivos e negativos. Isso, diário de bordo, exatamente. Tá? O diário de bordo é como se fosse aquilo que você vai relatando que vai acontecendo. O relato de experiência é a junção de tudo isso, tá? Num relatório do final do projeto. Aqui é interessante porque esses relatos de experiência, eles servem até de publicação, ele pode virar um artigo, inclusive, né, quando eu pedi para vocês, na edição anterior, fazer o relato, eu mostrei vários relatos que foram publicados em eventos científicos relacionados a esses assuntos aí das oficinas, tá? Então, deem uma olhada lá, eu vou arrumar esse do Rotary e do Dom Bosco, e aí vocês deem uma olhada lá. E aí vou ver se eu consigo sugerir que juntem os grupos, por exemplo, os grupos de jogos, né, para trabalhar, pode até dividir em 2 grupos, né, que já acho que tem maior quantidade, e aí eu passo essas informações para vocês. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Bom, então eu vou reunir essas informações, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, e aí vou colocar, acho que eu já até tem lá desse planejamento das oficinas. E aí vou reorganizar esses grupos que o pessoal já colocou os nomes lá. Não sei se alguém que não estava conseguindo já conseguiu, quer que eu ponha o nome aqui nos grupos? Quem que me falou que não tinha conseguido? Deixa eu ver aqui. Quem que foi? Foi o Franz, professor. Então, o Franz está aqui. Não sei se foi ele que colocou, acho que foi o Daniel, né? Não. Eu consegui, professor. Ah, tá. Tá, beleza. Se mais alguém não conseguir, me avisa que eu insiro lá, tá? Professor, Oi. Ricardo pediu para avisar que hoje ele não ia poder comparecer na reunião. Ah, ele comentou lá no grupo, mas não tem problema, tá? Já tá justificado. Eu consegui, professor. Alguém mais? Ah, beleza, eu vi aqui, Emerson, que você inseriu. Até. Tá no outra planilha aqui. Aí depois eu vou arrumar esses grupos e aviso lá no WhatsApp, tá? Então é isso. A gente encerra então a reunião. Quem que levantou a mão? André? Pode falar, André. Professor, boa noite. Vai ter um grupo separado para aplicar astronomia no 8º ano ou vai juntar com um grupo a matemática está em tudo? Sei, a princípio seria lá, mas se... Vou dar uma olhada lá como estão os outros grupos, qualquer coisa a gente separa. Oi, Rosi. Tá bom. Professor, você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Professor? Pode falar, estou te ouvindo.
Pode falar, Rose. Professor, Oi? Esse de astronomia, quem perguntou, deixa eu ver qual que é o horário aqui. professor, Astronomia para os 8º anos. Oi, pode falar. Dos 8º anos, deixa eu ver. Qual horário que a Catiúcia colocou? O horário é à tarde, tá, Aline? Você perguntou. Esse horário que está aí na tela. Que está lá no Google Drive. A professora Rose, acho que não está conseguindo falar. Essa nossa internet é difícil mesmo. Bom, qualquer coisa ela manda um texto lá no grupo do WhatsApp ou o áudio aí a gente pode discutir por lá. Então a gente encerra a reunião e a gente vai então ver essa parte aí nos bastidores da construção, na reorganização desses grupos a partir dessas atualizações que a gente colocou hoje. Tá? Qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo do WhatsApp. Ok? Então, obrigado a todos pela participação. Valeu, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.